Estamos de volta com o nosso programa Eclésia. O que significa adorar? Você sabe? Você teve uma experiência de adoração na sua vida? Bom, o Padre Evaristo disse que isso é algo iminente à condição humana, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, elevamos o nosso olhar, nosso coração a Deus e expressamos a nossa gratidão. Você concorda com isso? Você procura louvar e agradecer a Deus? De que maneira no seu cotidiano? Ligue, participe, nosso telefone e nosso e-mail estão na tela. Nós também estamos sorteando um prêmio para as pessoas que participam aqui do programa e desejam se tornar novos sócios, como a Maria da Conceição Nóbrega. Você já está concorrendo ao DVD A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e também o livro Jesus como Terapeuta. Todos os que estão participando, mandando o seu pedido de oração, pedindo também pelas 100 missas, a sua prece vai ser colocada no nosso altar aqui da Rede Século XXI. Estão concorrendo a Maria toda de Deus e tão humana. Ligue e participe 19 3871 9620 ou eclésia@rs21.com.br. Padre, a Maria José Santos Galindo, ela é de Caruaru, Pernambuco, e ela gostaria de saber se a adoração vem através da fé. À medida que a pessoa amadurece na fé, ela aprende a adorar. Nós também deixamos uma pergunta aí para todos ouvirem e pensarem. Quais são as atitudes concretas de um adorador? Em primeiro lugar, a consciência profunda que nos nasce a história das religiões. A antropologia, pena que o tema da gente é tão pequeno. Existe um antropólogo que é de origem russa, que não é cristão, mas é um grande cientista. Estudou todas as civilizações da Terra humana, independente de cultura e tudo. E ele constatou através de toda a história da humanidade, desde o primeiro homem que temos notícia até hoje. Todas as vezes que o ser humano rompeu uma relação com um Criador, ele adoeceu dentro de si, adoeceu nas relações afetivas e adoeceu. As sociedades adoeceram e as civilizações morreram. É um dado constatado da história das religiões. É uma lei natural. A nossa origem humana, nós não somos frutos simplesmente de um espermatozoide e de um óvulo. Nós nascemos de um projeto eterno e de uma vontade eterna de Deus. São Paulo, aos Efésios, capítulo 1. Desde toda a eternidade eu pensei em ti. Mesmo que alguém não tenha fé, ninguém mais no mundo, a não ser que seja uma pessoa acientífica, que não conhece a ciência, pode negar que o ser humano não tenha hoje uma dimensão espiritual. Os russos, o sistema russo caiu num estudo profundo que eu fiz em Leningrado. Caiu porque os cientistas provaram cientificamente em laboratório que nós temos uma dimensão interna que não se mede por nenhuma ciência humana e força humana. Eles chamaram isso de psicapa, e que nada mais é que psique, que é nous, que é espírito, que é calma. Então o ser humano tem uma natureza humana e espiritual. Nós somos corpo, alma, alma, corpo. E por isso, para a sanidade da nossa vida, para a maturidade, nós precisamos amar e adorar a Deus. Senão, adoecemos como criaturas humanas. É uma necessidade interna. O esquecimento de Deus é a suprema descaridade que existe contra o sentido maior da vida humana. Ora, diante disso, agora, isto não é só uma graça. Deus, conheça a Deus, precisamos conhecer a Deus, temos que aprofundar a fé. E assim como na vida, o indivíduo se torna um verdadeiro atleta no caminho de Deus. Deus dá a todo mundo a graça. Deus não tem filhinhos queridinhos. Deus, todo filho é querido. Deus dá todas as graças suficientes para amá-lo e adorá-lo. É que o ser humano está bloqueado, por culpa ou sem culpa. Então, na medida que eu vou entrando na intimidade com Deus, porque a adoração, o cristianismo, não é uma simples religião. Não faço o cristianismo uma simples religião. Não estou diminuindo nenhuma. O cristianismo é essencialmente uma relação de pessoas.
do encontro do homem com Jesus, de Jesus com o homem. E essa relação é vital, coincide com o sonho da humanidade. Então, adorar a Deus é ter qualidade de vida. O ser humano sem Deus não se explica profundamente dentro de si. A doença mais terrível do ser humano é a descaridade. E por isso, na medida que eu vou entrando na intimidade com Deus, é uma amizade. Eu vou me apaixonando, Deus vai se revelando, vai me dando a fé. Todo mundo é chamado para Deus. Todo mundo chegará na intimação para ir se aprofundando cada vez mais Deus. Os grandes homens e mulheres de Deus são pessoas que chegaram ao encontro, se deixarem apaixonar por Deus, amar por Deus e deixar que Deus os trabalhe em toda a totalidade. Então a adoração nada mais é que um ato profundo de amor do homem com Deus e Deus com o homem. Quem está em casa nos acompanhando, desde aquela vovozinha simples que acende a sua vela todas as noites, que reza uma Ave Maria e vai dormir, até o mais esclarecido teólogo que já fez diversas experiências de oração, que já estudou, que já leu, que já se aprofundou em Bíblia. Do mais simples ao mais letrado. Primeiro o senhor falou que tem que ter consciência para adorar. Mas como é que no cotidiano, padre, eu posso adorar? Adorem com sua vida. Os verdadeiros adoradores não adoram só no lugar. Os verdadeiros adoradores são aqueles que dão licença através de sua vida. Termos momentos fortes com Deus. Precisamos. Momentos de prece e de oração. Por exemplo, muitas momentos pessoas... fortes. Nós católicos temos ali a Sagrada Família, como é a Eucaristia como centro, nós católicos. Os outros têm a palavra, nós também temos a palavra. Através daí vamos amando. Mas nós amamos a Deus, adoramos a Deus através de todas as circunstâncias. Já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, sendo uma boa cozinheira, varrendo as ruas, trabalhando na casa, fazendo com amor que Deus. Jesus Cristo, eu devo seguir Jesus Cristo a vida inteirinha. Jesus Cristo, ao se encarnar, ao ser carpinteiro, a trabalhar com o homem, ele estava vivendo a sua divindade no tempo. Então, através de toda a vida, de todo o trabalho, se eu o fizer com amor, em nome de Deus, na comunhão com Deus, eu sou um verdadeiro adorador. Muitos católicos acreditam e talvez tenham associado a imagem da adoração à adoração ao Santíssimo. Não é verdade. Esse é um como ponto nós central. Estamos vendo também no nosso vídeo. Qual é essa diferença? Qual é a importância? Aonde que nós temos que tomar cuidado também? Sim. Nós, católicos, acreditamos que na celebração da quinta-feira, a palavra de Jesus, de São Paulo, capítulo 12, da sua carta aos Romanos e Coríntios, Jesus Cristo na quinta-feira, isso de Jesus Cristo em São João, capítulo 6, do capítulo 6 ao capítulo 7, eu haverei de dar o meu corpo. Isto é verdadeiramente o meu corpo, a minha carne. Aí uma multidão deixaram Jesus, foram embora, ele é blasfemo, ele é louco, e Jesus perguntou para os seus discípulos, vocês também querem ir? Eu não retiro. Eu haverei de dar o verdadeiro meu corpo e meu sangue. E nós, católicos, acreditamos que nessa celebração é Cristo sacramentalmente vivo em pessoa em nosso meio. Tantos irmãos nossos é puramente uma memória de Jesus, é uma celebração de Jesus. Então, ali está o cerne do nosso amor. Mas, através de toda a vida, podemos amar e adorar e viver Jesus. Padre, a pergunta do Pedro, na missa de 14 de abril, o Papa Francisco disse que é preciso desnudar-nos de tantos ídolos, pequenos ou grandes, que temos e nos quais nos refugiamos. Perfeito. Ídolos que muitas vezes estão escondidos em nós. Pode ser a ambição, o carreirismo, o gosto pelo sucesso, o colocar-se a si mesmo no centro, a tendência de prevalecer sobre os outros, a pretensão de ser os únicos padrões de nossa vida, algum pecado ao qual estamos vinculados e muitos outros. Sem dúvida. Discorra um pouco sobre a idolatria e a adoração nesse contexto. Os ídolos nada mais é que pôr em construções humanas, em ideias humanas, em misticismos humanos, o poder,
de cura, de redenção e de salvação que só Deus possui. Isto é idolatria. Atribuir a pequenas criaturas humanas este poder. Isto é idolatria. O Papa Francisco definiu. O que é que o Papa Francisco diz ao fazer essa descrição que esse homem que disse? Ame com toda a oração, com todas as forças, com toda a vida. Tirar todos os ídolos. Ídolo não é somente imagem. Ídolo é meu apego demasiado ao dinheiro. Ídolo é meu apego demasiadamente às coisas. Ídolo é quando Deus não é a razão de ser maior de tudo que eu possuo, de tudo que eu tenho, de tudo que eu escolho, de tudo que eu vivo. A palavra de Deus é a norma da minha vida. E não eu. Senão estamos cheios de ídolos. Na Bíblia se fala, então, os cristãos têm imagens, têm tudo. Eu gostaria de dizer para os queridos irmãos que dizem, não existe na Bíblia, no Antigo Testamento, imagem. Não, não é verdade. Tem imagem. Moisés, no deserto, ergueu uma serpente, que era a prefiguração do futuro Jesus. Serpente significou mal. Profecia, anúncio do Antigo Testamento, que um dia viria o Salvador que seria pendurado na cruz para matar o pecado. É uma imagem, mas não é adoração, é um sinal. A arca era coroada de querubins, imagens. O templo de Salomão era cheio de imagens. Tinha imagem em torno. Então, por amor de Deus, a imagem, quando é um símbolo, quando é um ícone, quando é uma referência que me leva para Deus, diz o concílio de Nicéia, no ano 700 e poucos, feito pela igreja. Quando isso não é uma adoração, um amuleto, isso me salva, isso é ídolo. Mas tem os outros ídolos mais terríveis. O meu apego, o dinheiro, o meu orgulho, a minha soberba. Me abrir desses ídolos e fazer como Maria e como todos os homens e mulheres de Deus, como um Gandhi, como um grande Luther King, o nosso grande Luther King, que eu tenho por ele uma veneração. Isto é, deixar que Deus seja a razão de ser. A minha razão é anunciar a justiça e revelar o rosto de Cristo. Isto é adorar. Abrir mão de tudo aquilo que me impede de que Deus seja o absoluto em minha vida. Aquilo que me impede é ídolo. Muito bem, o elogio do José e da Vera deu lindo, parabéns pelo programa, muito obrigada, ele está fantástico. Padre De Biasi, nós chamamos e oramos pelo Senhor, que Deus te abençoe por ensinar de maneira tão simples e apaixonante. Eu também tenho um e-mail que eu achei interessante. O João Carlos Mancuso disse que o pai dele se chama José De Biasi. Deve ser parente. Bom, não sei, vamos ter que pesquisar, né? Que bom. E ele diz, agradece ao programa Eclésia, também recorda do Padre Guido, que sempre tem temáticas interessantes, mesmo quando outras emissoras oferecem outras coisas também para assistir. Muito bem. E agradeço a Helena Maria dos Santos, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ela é uma nova sócia e olha que ela está concorrendo ao DVD do Mel Gibson, Paixão de Cristo, e ao livro Jesus como Terapeuta. Todos os que estão se tornando... Exatamente. Lindíssimo esse livro. E todos que estão se tornando, estão participando do programa, me desculpe, estão concorrendo ao livro Maria, toda de Deus e tão humana. Ligue 19 3871 9620 eclésia@rs21.com.br. Chegou uma pergunta e a pessoa gostaria de saber por que o Marcos Vinícius Rocha Andrade, de Timóteo, Minas Gerais, por que a gente chama Maria e outras santas de Senhora? Por que esse tratamento? É uma reverência? É uma reverência, é exatamente uma predileção. Uma predileção, Nossa Senhora. E nós católicos chamamos Nossa Senhora a Imaculada, a que foi concebida sem pecado, a que gestou Jesus como virgem, sem intervenção humana. Aí está o mistério de fé. Aqui é difícil a mente humana entender fora da fé. Aqui realmente está a luz de Deus para entender isso e o respeito para aqueles que não conseguem, que dizem que Jesus nasceu de uma relação humana como qualquer outro. Não é verdade. O Criador, para nós, a fé nos leva que Jesus é ação infinita e obra exclusiva do Espírito Santo, a forma que Deus inventou
para nos redimir, se aproximar da gente. É o supremo e maior encontro de Deus. Em Cristo, a eternidade abraça a terra e a terra entra na eternidade. Padre, até agora nós falamos sobre o que é ser um verdadeiro adorador. O senhor fundamentou muito bem. Onde que nós católicos, embora o Eclésia podia ter 1 hora e vai, né? Mas tudo bem. Mas o que significa um falso adorador? Quais são as atitudes de uma pessoa que, por exemplo, na igreja, vai, participa, eu estou sempre na primeira fila, eu sou a pessoa moralmente, pelo menos na fachada, muito bem, obrigada, as minhas atitudes são ótimas, ninguém tem nada a falar a meu respeito, mesmo que a minha vida íntima seja uma confusão. Pessoas que adoram, se ajoelham, veneram a Eucaristia, adoram a Cristo Eucarístico, mas o coração não está conectado. Exato. O que é um falso adorador? Um falso adorador é aquele que se engana a si próprio. É aquele que voluntariamente, né? O verdadeiro adorador tem consciência de ser pecador e necessitado de Deus. O falso adorador, existe o culposo e existe o incoerente. O falso adorador de Deus é aquele que fala de Deus, reza, conversa. Os fariseus sabiam a Bíblia de cor. Citavam parágrafo por parágrafo, mas estavam trancados para o mistério de Deus, para a conversão, para a mudança. Então, é aquele que manipula Deus, é aquele que usa Deus como uma chantagem. Então, é aquele que maqueia a sua relação, é aquele que vive uma vida incoerente, em que o anunciar, eu aceito que Cristo é o Redentor, mas eu quero o Redentor, como eu faço? Eu tenho o meu momento com Deus e depois tenho minha vida fora disso. Isso é, eu vivo a vida como eu quero. O que me interessa é o que eu quero. De Deus lá, então eu vou prestar um culto e tudo está espiado. Isso é um falso adorador. Padre, ou se vive ou não se vive. Jesus diz uma coisa assim, que o vosso agir diante de Deus seja sim, sim, não, não. Aquilo que vem fora disso é do diabo. Padre, e as pessoas que eu percebo, lendo textos, postagens de pessoas no Facebook, num esforço tremendo, por uma vida de santidade que é anormal, Padre. Anormal por quê? Porque nós caímos, nós erramos, nós temos desejos, nós temos que aceitá-los, nós temos sentimentos, enfim. Por que essa teologia, esse medo? Porque não conhecemos a Deus. Porque fomos doutrinados a ter medo de Deus. Deus é o grande desconhecido. O Deus da Bíblia é Pai. O Deus da Bíblia é misericórdia infinita. O Deus da Bíblia só nos sabe amar. O Deus da Bíblia nunca expulsou Adão e Eva do paraíso. O Deus da Bíblia nunca condenou ninguém. É nós que nos condenamos. Infelizmente, por uma catequese e doutrinação falsa, temos medo de Deus. O Papa Francisco disse exatamente há 2 dias, que pena que não se cria intimidade de Deus. Não tenho medo de Deus, tenho medo de não se aproximarem de Deus. É o Deus da misericórdia, é o Deus que veio ao nosso encontro, é o Deus que veio nos salvar. Isso sim, devemos ter medo de não acreditar, pedir. Então devemos corrigir. E eu vou te dizer aqui, eu sempre trabalhei na universidade. Eu fui um jovem, eu tive muita dificuldade de Deus. Porque as ideias que me deram de Deus não eram a revelação da palavra de Deus. Eu fui evangelizado, mesmo com pessoas sadias, tendo medo de Deus. Cuidado, Deus te castiga, Deus te fala. Olha o inferno. Jamais Deus criou o inferno. Jamais. Não pode o amor absoluto criar o inferno. Quem cria o inferno é a liberdade do homem que se afasta do caminho de Deus. É obra do mal e não de Deus. Deus só nos criou para sermos felizes. Deus só nos ama. Deus só nos quer bem. E Ele é um apaixonado pelos pecadores. João capítulo 3, versículo 18 e seguinte. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, que por amor e para nos salvar, morreu na cruz. São Pedro, na primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Medite bem vocês que têm medo de Deus. Saibam com que preço vocês foram resgatados,
pelo precioso sangue do Cordeiro vivo que morreu por você. Alguém que morreu por mim, eu vou ter medo. Padre, ontem nós celebramos Cristo Que Rei. pena que não conhecemos Deus, que Nós, pena. nós celebramos um Cristo que nós consideramos rei e que não utilizou o poder do mundo, as forças do mundo, e que morreu na cruz para redimir nossos pecados. E nós aprendemos e queremos ter essa relação contínua com Deus, na alegria, na dor, na festa, enfim. Mas por que e como celebrar diante do sofrimento, ainda mais do sofrimento de um Cristo que morreu na cruz? Sem dúvida. É a loucura da cruz. As pessoas que mais entendem amor, se Jesus Cristo não tivesse assumido o destino do homem, Jesus Cristo assumiu sobre si todo o pecado da humanidade e o resgatou com seu preço na cruz. Se Jesus não tivesse assumido a vida humana e não tivesse assumido o mais trágico da vida humana, a ignomínia, a dor, a morte, a traição, ele não teria entendido o suficientemente humano. O Calvário, o Gólgota, a cruz, é a suprema aproximação de um Deus que chegou no mais profundo de nossas feridas e que chegou além de nossas feridas, além infinitamente além, para que eu nunca pudesse dizer que o nosso Deus é que está lá nas estrelas, que não tem nada a ver com o homem. O nosso Deus é um Deus que sujou as mãos pelo homem, é um Deus que nos lavou os pés, é um Deus que assumiu a cruz, é um Deus que morreu, é um Deus que antes de morrer as últimas palavras, Pai, perdoai-lhe porque não sabe o que faz. É um Deus que pegou o ladrão e disse, vem hoje tu estás no céu. É um Deus que é apaixonado por aqueles que caem e que veio lhes restituir a vida. Como ter medo de um Deus que deu a vida para me amar nas feridas? Desculpem, quero lhe pedir perdão se nós gestamos a dor e o medo de Deus. Nós temos que lhe gestar o temor de Deus, a amizade de Deus, mas não o medo. Não tenho medo, aproxime-se de Deus. Mas, infelizmente, são ideias erradas. Isso eu gostaria de dizer a você. Eu trabalho no mundo da universidade. Eu nunca vi uma pessoa com medo de Deus. Eu vi só uma pessoa que não conhece Deus. Que tem diferença. É isso. O pessoal que está em casa está parabenizando o tema do programa de hoje, dizendo vocês deveriam postar no Face essas passagens que o padre está falando, o padre De Biasi está falando. Sábado, 7h30 da manhã, esse sábado agora, tem reprise do programa Eclésia. Já amanhã ou quarta-feira, nós estaremos colocando no site da Rede Século XXI esse programa Eclésia. É só acessar www.rs21.com.br, ir no link Eclésia e lá vocês têm todos os vídeos do programa Eclésia para vocês assistirem quantas vezes desejarem. Bom, o que é ser um verdadeiro adorador? Damos algumas dicas, não dá para falar tudo, não temos tempo para isso também, mas a gente queria suscitar, nessa época em que estamos próximos do Advento, próximos do Natal, suscitar o nosso coração para o que significa ser um adorador. E a nossa TV está em campanha, a Rede Século XXI está com a campanha Verdadeiro Adoradores. E nós temos um VT, um material especial feito para vocês entenderem. Pode acompanhar. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe, o amor infinito e misericordioso. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador. Quando nos colocamos em adoração diante do Senhor no Santíssimo Sacramento, estamos na presença do próprio Deus, que nos salvou e nos ama infinitamente. Nesses momentos, podemos rezar, falar com Ele em nosso coração, como falamos com um verdadeiro amigo, que sabe tudo de nós. Quem melhor pode nos ensinar a adorar o Senhor e conversar com Ele é Maria, nossa mãe. Ela foi a primeira adoradora do Senhor. Quando Ele ainda estava sendo gerado, ela já o adorava e permanecia junto a Ele. Peçamos a Maria que nos ensine e com ela adoremos o Senhor. Campanha de Natal, adoremos o Senhor.
Isso aí, adoremos ao Senhor. E por isso que agora nós vamos fazer também o nosso sorteio de quem participou do programa Eclésia. Eu vou sortear o novo sócio, que é a Helena Maria dos Santos, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ela ganhou o DVD Paixão de Cristo e também ao livro Jesus como Terapeuta. E o senhor, por favor, sorteia mais um que participou aqui do programa? Vamos ver Quem é? seja aqui. Neide Chequinato Mosca, Botucatu, São Paulo. Muito bem, ela ganhou o livro Maria, toda de Deus e tão humana. De Biasi, muito obrigada pela sua participação. Mas eu só quero dizer uma palavrinha, nem que eu roube um segundo. Escute. Uma das características mais belas de que somos verdadeiros adoradores de Deus. Me dói, me fere admitir Jesus, o último sonho dele, Pai, fazei que seja um. Quando, em nome de uma religião, nós excluímos alguém, criticamos alguém, é sinal absoluto que não estamos adorando a Deus. Podemos questioná-lo. Se nós formos verdadeiros adoradores de Deus, é impensável que nos credos diferentes, cada um tenha liberdade, sejamos desunidos diante do Criador. Se não formos igual ao Pai, que sobe sobre justos e injustos, que não exclui ninguém, mesmo discordando, não seremos adoradores de Deus. Ai daquele que, em nome de Deus, exclui alguém, não adora a Deus, nega a Deus. Muito bem, e nós encerramos o programa Eclésia com as palavras do Padre De Biasi. Também pedimos a sua intercessão. Vamos fazer de pé? Vamos. Até porque, Padre, todo mundo que participa aí do programa Eclésia acompanhou nesses últimos tempos que a minha barriga foi crescendo nesses 9 meses e que nós temos um menino vindo aí, a nossa família, o Pedro, meu marido. Estamos esperando o Pietro, que vai nascer no Natal, pelo que tudo indica. Então a gente pede a sua bênção Simona, e a sua intercessão. quem é adorador de Deus? Este Pedro que você deu o nome, ele não é só seu. Desde toda a eternidade eu pensei em ti. Ele nasceu do amor seu do seu marido. Ele cresce no tempo e o destino dele é a eternidade. Ensine isso a ele. Isso é ser verdadeiro ador. Ó Deus infinito, que deste tanto valor à vida humana, nesta minha irmã Simone, que está gestando os seus filhos para o Natal, olhe para todas as mulheres do mundo que gestam o que de mais belo existe no projeto de Deus, porque se o homem diz não à vida, o próprio projeto de Deus se aniquila na gestação da vida. Dai ao Pedro, a esta mãe e a todas as mulheres do mundo o encanto, a grandeza de sua feminilidade, que este nenê, véspera do Natal, nos faça entender que um dia Deus se tornou menino e que em cada criança é a presença de Jesus que se faz presente. Que Deus te abençoe, mãe, e abençoe a todas as mulheres da vida, do mundo, para que a gente diga sim à vida e que não exclua mais ninguém da concepção à hora da morte. Aí sim seremos adoradores de Deus. Fora disso, não adoraremos a Deus, porque negamos o projeto de Deus, a vida humana. Amém. Amém. Agradeço a cada um de vocês que estão em casa, que estão nos acompanhando. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Eu estou saindo de licença maternidade, mas o programa Eclésia continua. Um beijo para todos e não esqueça, todos somos a igreja. Até mais.